A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos fundamentos ao estudo da mediunidade. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, aqui pelas ondas da fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, onde estamos buscando o entendimento da origem da mediunidade, da sua manifestação em diversos momentos da sua evolução histórica, sua utilidade prática e a diferença dos conceitos humanos quando abordam os fenômenos anímicos do que propriamente estabelecem no concurso da mediunidade. E dando continuidade ao estudo da apostila da Federação Espírita Brasileira, em que aborda mediunidade e sua prática, os fenômenos extrasensoriais. O que são os fenômenos extrasensoriais, meu caro ouvinte? Tem a sigla PES em letras maiúsculas, que significa percepção extrasensorial, e que se encontram divididos em três tipos: Psi, Gama, englobando a telepatia, a clarividência, a clareaudiência e a xenoglossia. A xenoglossia, meu caro ouvinte, é aquela faculdade mediúnica em que o médium se expressa em uma outra língua ou uma língua estrangeira, diferente da sua atual em sua encarnação. Foi o que ocorreu no dia de Pentecostes, conforme programa anterior. E também Psi-Kappa, que restringe-se à levitação e o transporte de objetos e pessoas. E a Psi-Theta, que são os fenômenos mediúnicos, propriamente ditos. Em síntese, o que podemos considerar com todos esses fenômenos abordados de forma anímica dentro da doutrina espírita? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Em síntese, meu caro ouvinte, para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados de dois tipos: anímicos e mediúnicos. Os primeiros, os anímicos, assim denominados por Alexander Aksakov, que viveu entre 1832 e 1903, diplomata e filósofo russo, que ao se apropriar da expressão ânima, que significa alma, designa os fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana, de anímicos, os quais o codificador preferiu chamar de fenômenos de emancipação da alma. Então você, meu caro ouvinte, ao estudar o Livro dos Espíritos, vai encontrar no Livro dos Espíritos esse capítulo, Emancipação da Alma, que se refere ao autor Alexander Aksakov como fenômenos anímicos. Os segundos, ou seja, os mediúnicos, originalmente designados por Allan Kardec, indicam a faculdade inerente às pessoas de se comunicarem com seres extracorpóreos. Para o Espiritismo, os fenômenos mediúnicos podem apresentar duas formas de manifestação: as de efeitos físicos, que revelam ações de impacto no meio ambiente, e efeitos intelectuais, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual. Contudo, importa assinalar a prática espírita, manifestada na forma do mediunismo e do animismo, fundamentam-se necessariamente nos parâmetros de moralidade expressos no Evangelho de Jesus.
Ou seja, meu caro ouvinte, tanto a manifestação anímica quanto a mediúnica, ela tem por qualidade cada vez mais apropriada à evolução, à bondade, à luz, ao bem, ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus mensageiros, com a condição da moralidade em seus parâmetros no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mediunidade sem Jesus, ela representa graves prejuízos de perturbação, de tormentos e de enfermidades morais que geram tantas outras condições das doenças da alma e as da mente. Enquanto que o exercício do bem com o Evangelho de Jesus nos proporciona restabelecimento com equilíbrio, plenitude e a luz do seu amor em nossas vidas. E dando continuidade ao módulo 1 do programa 1 da apostila da Federação Espírita Brasileira, hoje vamos adentrar no tema 3, o método kardeciano de comprovação mediúnica. Ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade, pela correta utilização da razão e do raciocínio formal lógico. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos: a razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Então é isso, meu caro ouvinte, a doutrina espírita é uma doutrina do uso da razão e do bom senso. Quanto mais nós nos qualificarmos, quanto melhor nos apropriarmos dos seus conceitos, melhores ferramentas seremos junto à espiritualidade superior. Com essas duas ferramentas, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo, a partir das manifestações mediúnicas, algumas das quais muito singelas ou banais, mas que não escaparam à sua arguta percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação intelectual e humanista que recebeu quando renasceu na França no século XIX. Então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, codinome Allan Kardec, quando ele estabelece o concurso de investigação fazendo nascer a ciência espírita, era realmente o bom senso reencarnado, o espírito missionário que desenvolveu ao longo de diversas encarnações a sua excelente formação, tanto intelectual quanto moral, e assim foi ao encontro do Consolador prometido. Primeiro item, Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome do codificador da doutrina espírita, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804. Descendente de antiga família lionesa católica, de nobres e dignas tradições, foram seus pais, Jean-Baptiste Antoine Rivail, homem de leis, juiz, e Jean-Louis Duhamel. Desencarnou na cidade de Paris em 31 de março de 1869. Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, cidade suíça do cantão de Vaud, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação ali instalado em 1805 pelo professor filantrópico João Henrique Pestalozzi.
Concluídos seus estudos na Suíça, Rivail retorna à França, fixando residência em Paris, onde trabalhou como professor em escolas francesas e escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Convidado a assistir aos fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam, percebeu de início que, em meio à frivolidade e à irreverência que, em geral, cercavam a manifestação dos fenômenos mediúnicos, havia ali alguma coisa de diferente, inteligente e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Posteriormente, passou a ser assíduo às reuniões, sobretudo na casa da família Baudin, tendo a oportunidade de endereçar às supostas mesas perguntas, algumas proferidas mentalmente, inclusive, mas todas eram respondidas de forma inteligente e não raro demonstrando profundo conhecimento. Então Allan Kardec, meu caro ouvinte, fez perguntas que os componentes da família que o recebera não poderiam responder e que os fenômenos de efeitos físicos se estabeleceram inicialmente para que pudessem os espíritos apresentar a estratégia de que não se tratava da condição do pensamento humano presente, porque as mesas não têm nervos e não podem pensar, mas sim dos indivíduos do mundo espiritual, ou seja, os próprios habitantes do mundo espiritual tiveram a oportunidade de entrar em contato para dizerem das propriedades da continuidade da vida, da imortalidade e das faculdades mediúnicas que, com o aperfeiçoamento da moral e do intelectual, usando o Evangelho, nós poderíamos cumprir com os nossos deveres e, portanto, tarefas enquanto encarnados. À medida que se inteirava o assunto, muitas indagações surgiram, naturalmente, e aplicando o método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado desses fenômenos, como esclarece em obras póstumas. Este método experimental, meu caro ouvinte, consiste na observação, na apresentação de questionamentos e na observação das conclusões e respostas, para então tirar do objetivo dessas questões uma oportunidade de entendimento, sem nenhuma ideia pré-concebida. Vamos continuar abordando os fundamentos da mediunidade já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade e Prática. Estamos estudando os fundamentos da mediunidade e no tema 3 do programa 1, tema 1, nós estamos abordando as investigações do codificador, quando usou o método experimental ou racional para abordar os fenômenos de efeitos físicos das mesas girantes. E o próprio Allan Kardec descreveu isso em obras póstumas, explicando: apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos.
não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Ou seja, meu caro ouvinte, a postura da neutralidade científica, aquela que não elabora nenhuma teoria, que não julga, que não acha coisa nenhuma, não pensa por sua própria opinião, mas tira conclusões a partir da pesquisa, da observação, do tempo, da reflexão e de tudo que possa ser buscado como solução para o questionamento, sem jamais ser idealista, ou seja, ser positivista, o que significa aguardar a construção de um novo conjunto de valores que possam trazer a resposta. E essas respostas, elas libertam a condição materialista de todos nós de julgar que a vida constrange-se exclusivamente na matéria. Mas, sim, ela tem uma continuidade na vida de espírito, porque foram os próprios habitantes do mundo espiritual que vieram trazer esta comprovação diante desses fenômenos para o codificador. Ao aplicar a ferramenta do método científico em suas análises, Kardec chega a duas conclusões de imediato. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. O segundo ponto, não menos importante, era aquela comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo, seus costumes e tudo mais. No livro A Gênese, ele reafirma como realizou o trabalho de investigação dos fenômenos mediúnicos e as conclusões obtidas, em seguida publicadas nas obras básicas da codificação espírita. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos das causas, chega à lei que os preside. Depois lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Em suma, não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente, ou seja, depois, explicar e resumir os fatos. Então é assim, meu caro ouvinte, que toda a ciência, inclusive a ciência do mundo, a química, a física, a matemática, a medicina, primeiro encontra na apresentação dos fatos e na reprodução experimental desses fatos, dessa observação, pesquisa, estudo, observância prolongada até construir uma teoria. Então ninguém na ciência constrói uma teoria antes dos fatos. Assim também na doutrina espírita.
Primeiro apresentaram-se os fatos, as comunicabilidades, o conjunto, a harmonia, a equivalência do pensamento do ideal espírita que se encontra nesse conjunto de mensageiros que se manifestaram por diversos médiuns por todas as partes do mundo e que chegaram por carta a Allan Kardec para que ele fizesse essa concepção maior desse conjunto, nesse sentido que ele foi codificador, sem fazer nenhuma elaboração teórica antes de comparar todas estas mensagens. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, no capítulo 31, Mediunidade e Privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria ou materializa desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médios maiores ou médios menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer o irmão obsidiado, através de entendimento particular, estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia, para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte.
quando não seja na palma do heroísmo, que pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.